Isso, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Ele diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Que eloquência daquele homem, que erudição dele, que capacidade. Não, foi o poder de Deus que você viu operando. Deus curando os enfermos, libertando os oprimidos, transformando vidas. Nós falávamos no culto anterior que nós somos, entenda bem, como testemunhas do Evangelho, da nova criação. Vamos ver isso aqui? Tiago é no finalzinho da Bíblia, Tiago capítulo 1. Tiago é antes do Pedro, depois da carta aos Hebreus. O capítulo é o 1. Isso, versículo 16, ele diz assim: não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para quê? Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Já ouviu falar amostra grátis? Nós somos a amostra do Senhor, irmão. Nós temos que mostrar ao mundo que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Nós temos que mostrar ao mundo a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Eu falei de manhã que eu ia até dar sequência em várias mensagens que eu tenho. Louvado seja Deus, Ele nos deu aqui um catálogo de mensagens, mas eu insisti nessa aqui porque nós precisamos de colocar isso para o povo. O mundo tem que ver em nós a diferença, e a diferença não está na nossa roupa, a nossa diferença está no nosso modo de agir, no modo, entenda bem, como é que nós nos manifestamos ao mundo. Veja o que ele vai dizer aqui: sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem, mulher, toda pessoa, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Claro que nós ficamos chateados com as coisas que estão lá fora, notícias que vocês olham, os sites, né, contando mentira descaradamente, mostrando muitas coisas. Aí ficamos chateados com os crimes, entenda, hediondos, com tantas coisas que acontecem, mas nada disso nós podemos carregar conosco. Nós temos que mostrar ao mundo diferença e olhar para essas pessoas não com um olhar de ódio, desejando que elas paguem pelos que elas fizeram, que elas se arrependam, para que elas conheçam o amor de Deus. Rapaz, mas por que você fala isso? Não, porque eu sigo a palavra de Deus, porque hoje eu sou seguidor do Evangelho. Mas isso não é com demonstração de ódio, mas com um sorriso, entenda? Quando você, mas aquela pessoa te ofendeu, aquela pessoa te machucou, aquela pessoa te fez isso, você está dizendo que vai orar por ela, é porque eu estou, mas com expressão de sorriso, de alegria, de felicidade, é porque eu sigo a Jesus Cristo. Eu sigo. Aí até mesmo um convite para o pecado: rapaz, todo mundo gostaria de estar no seu lugar. Não, amigo, eu sou seguidor da palavra, e a palavra diz que o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem, até nos seus pensamentos. É assim que o mundo vai ver essa nova criação. Ele diz assim: ou pelo que rejeitando toda a imundícia, eu não entrei nessa parte no outro culto, né? E acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. É isso que o mundo deve ver em nós. Deve perceber em nós que somos novas criaturas, não porque mudamos a roupa, porque nos vestimos diferentes, não pelas nossas atitudes, porque elas são pautadas na palavra de Deus, não só no amor, mas no poder, como Paulo falou.
Você recebe o diagnóstico de uma doença, ou sabe que alguém do seu convívio, entende, do seu relacionamento está com uma doença, e você diz, não, mas para Deus não há impossível, porque os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Nós somos testemunhas disso. É isso que Deus nos chamou, Ele nos capacitou para isso. Vamos para a carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, que são os Efésios, capítulo 4. Diz assim, versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Irmão, é isso, nós temos que nos revestir, buscar o conhecimento da verdade, buscar o conhecimento da palavra, e o brilho de Deus vai estar em nós, a vida de Deus vai estar em nós, e nós atrairemos as pessoas com laços de amor, nós atrairemos as pessoas com a misericórdia de Deus em nós e com o poder de Deus. Não esqueça disso. O missionário deu uma mensagem, veio para os pastores e disse, pastor, toda pessoa que quer vencer tem que aprender as duas coisas de Deus, amor e poder. Com amor e poder você vence qualquer batalha. Com o amor de Deus e o poder de Deus, você vai à frente, você consegue vencer. Agora, um alerta, pelo que deixai a mentira. E falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando alguém pega uma mentira no crente, ele perde toda a credibilidade. Jesus disse que Satanás é o pai da mentira. Por exemplo, nessa época aí de disputas políticas, por exemplo, de vez em quando vem um chamado fake news, vem uma reportagem, você nem procura ver se aquilo é verdadeiro, você divulga para os amigos. Não, procure ver, entenda bem, que depois a pessoa vai perder, toda vez ele coloca essas mentiradas aí. Não, cuidado para você não perder o crédito, você tem que tomar cuidado. Na época da chamada Guerra Fria, tinha a espionagem contra a espionagem. Os filmes, né, de James Bond, isso tudo que a pessoa assistia, trazia muito isso. Às vezes o inimigo entrava como se fosse amigo. Aí o amigo descobriu uma coisa, aí solta uma mensagem que ele sabe que é mentira. E todo mundo aceita aquilo. Depois aquilo é mostrado que aquilo é mentira. E que ele queria que você perdesse a credibilidade. Cuidado. Nós temos a obrigação, a verdade é a palavra de Deus. Nós somos testemunhas do Evangelho, testemunhas da palavra de Deus. Cuidado para você não perder a sua credibilidade. Mas vem a parte principal. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Claro que nós ficamos chateados com algumas coisas, né? Com algumas ações deste mundo, mas nós não podemos dormir com aquilo. Não podemos deixar ficar com aquilo. Quem que não pegou a mensagem, claro que eu não vou dar agora, eu peguei uma vez sobre o faraó do Egito. Houve as 10 pragas do Egito. Uma das pragas era as pragas das rãs. E a praga da rã é que tudo quanto é lugar do Egito tinha rã. Abria a panela, era arroz, não estava rã. Você sabe fazer rã aqui em casa? Não é rã viva, pulava, né? Ia dormir, colocava a coberta, que negócio é esse? Era rã. Entenda bem. Ia colocar a roupa, tinha rã. E o faraó não aguentou aquilo. Moisés, chama-se Moisés. Moisés, ora ao teu Deus, para que tire as rãs do Egito e coloque as rãs só no rio, que é o lugar delas. Tá bom, faraó, estou debaixo da sua autoridade. Quando eu oro, amanhã, passou uma noite com as rãs. Não passa uma noite com as rãs. Não passa uma noite com mágoa, com ódio, nem com pecado. Aprenda uma coisa. Paulo falou uma coisa muito profunda para nós. Eu vou voltar aqui ainda, tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como a desse pão e beba desse cálice. Não é só para ceia, não. Examine se não tem rã na sua vida. Se não tem mágoa, ódio, ressentimento. Quando é que eu faço isso? Todo dia, não é só na Santa Ceia, não. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não durma com a ira. Ficou chateado, claro, ficou. Você ficou até revoltado. Mas não guarda, que Jesus
aquela pessoa foi má, aquela pessoa não agiu de maneira certa, aquele grupo, Deus, aquelas pessoas, mas tem misericórdia delas. Quanto a mim, eu não vou dormir com isso, está resolvido. Não durma. Mas veja o 31, que ele é assim, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Você sentiu que ficou irado? Fala com Deus, Deus, eu não podia agir, eu não agi como filho de Deus. A minha reação não foi de um cristão, não foi de um crente. Jesus. Eu até brinco, tem gente assim, rapaz, o crente hoje estava com capeta no corpo, hein? Vocês olharam como é que ele estava hoje? Quem é o crente? Um de nós. Nada no trabalho, ficamos chateados um dia, chutamos, já ouviu falar o pau da barraca, falamos alguma coisa, ficamos irados, chateados. Você tem que se julgar, Deus, eu agi mal. Eu dei um mau testemunho hoje lá no trabalho. E às vezes não é só isso, às vezes um olhar. Jesus, isso não é olhar do homem de Deus. E tem coisas que ninguém nunca vai descobrir, pensamento. Você se julga, Jesus, isso não é pensamento do homem de Deus. Isso não é desejo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, só tem misericórdia de mim. Nós temos que falar a verdade até para nós mesmos. Nós temos que nos julgar. Jesus, eu não quero. Eu falo durante anos assim, Deus não trabalha com os perfeitos, Deus trabalha com os sinceros. A pessoa tem que ser sincera. E Deus, então se julgue, Deus. Eu não agi ali como homem de Deus, eu estava nervoso, eu estava irado. Eu estava soltando marimbondo pela boca. O Senhor me perdoe, foi um mau testemunho. Podendo até se acerte com a pessoa. Digo à pessoa, me desculpe, que aquilo não é atitude de um homem de Deus. Se julgue. É importante isso, humildade, reconhecer que errou. Porque nós temos que mostrar que isso é o poder de Deus que está em nós. O poder de Deus não é só para curar o enfermo, não, que também é. Para libertar, como eu falei, você tem um diagnóstico de uma doença terrível, você está com alguém da sua família, ou alguém do seu convívio que está com uma doença, aí você mostra o poder de Deus. Eu vou orar porque eu creio que Deus muda essa situação. Mas não é só isso, é também transformação de vida. É transformação que antes você não dava o braço a torcer, hoje você dá. Hoje você dá por causa da humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde, você se torna humilde também. Amigo, eu não agi ontem com o amor de Deus. Pessoal, desculpe ontem que eu não agi. Agora, vigie para não competir, para não ficar pedindo perdão toda hora. Tudo é importante, o reconhecimento, você fazer isso, se apresentar realmente como homem de Deus, como mulher de Deus. Então, ele está dizendo, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Vamos voltar lá, pessoal, no Efésios, que tem mais ainda. Ele diz então, irai-vos e não pequeis. Ficou chateado? Todo mundo fica, né? Mas não guarde aquilo. Não durma com as rãs. Sentiu que não agiu como homem de Deus? Não durma com pecado. Sentiu que um desejo errado veio sobre você? Julgue-se. Jesus, eu gostei, não posso. Isso é errado, Senhor. Me faz ter nojo. Um homem deu um testemunho bonito essa semana. Ele foi liberto de 4 vícios. Álcool, drogas, prostituição e jogo. Ele uma vida totalmente devassa, promíscua, errada, entenda bem. Mas ele foi buscando, disse, pastor, eu estava vindo aqui, buscando, falando com Deus. Mas eu falei, Jesus, me faz ter nojo de tudo isso. Hoje eu tenho nojo das drogas. Quer dizer, você tem que pedir para Deus isso. Ser sincero, se julgue Deus, eu não posso, eu não agi, eu não pensei como homem de Deus. Eu não desejei como homem de Deus, como mulher de Deus, só tem misericórdia de mim. Isso é você e Deus. É importante essa sua liberdade com Deus, essa comunhão com Deus. Essa intimidade com Deus, que vai fazer ser um verdadeiro homem de Deus, vai fazer você ser uma verdadeira mulher de Deus. Aí ele diz, não deis lugar ao diabo. Não dei. Errou, reconheceu, não vai ficar na mão do diabo. Não ficou. Missionário R. Soares diz, quando é que se pede perdão? Logo que errou. O bom é não errar. Quem está em pé, cuide para quem não, mas caiu. Agiu, caiu, né? Mesmo que ninguém tenha visto o que eu falei, seja só nos pensamentos, mas você se julga. Por quê? Você não dá lugar ao diabo. Você sentiu que ficou irado, ficou chateado. Como eu falei, essas notícias aí fora, às vezes deixa. Você vê que chega a ser até, se não fosse trágico, seria cômico, né? O lado que as pessoas vão e você vê claramente que é isso. Mas você vai e não fica irado, não. Você não guarda aquilo com você. Mas tem que correr. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, de torpeza, de destruição. Não. Não pode sair da sua boca. Você tem que falar o quê? Mas só que for boa para promover a edificação. Davi entendeu isso, pessoal.
Davi falou muito, eu não vou abrir não, ele vai colocar ali, Salmo 39, versículo 1, veja comigo. Ele disse, eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. O diabo quer pegar uma palavra sua. Viu o que o crente falou ali? Lembra que eu falei lá atrás? Que a pessoa olha e fala a respeito de um irmão? Rapaz, o pastor está com capeta no corpo. O pastor não mora dentro da igreja. Ele mora, às vezes, num prédio, mora numa casa, mora numa rua. E aquele dia está chateado, brigou com o moço da portaria, brigou com o moço do estacionamento, brigou com a pessoa do mercado. E aí a pessoa, viu, o pastor? Estava com capeta no corpo hoje. É, pastor? É. Ué, mas pastor fala daquele jeito? Ele estava muito chateado. Temos que vigiar. Não saia da nossa boca para a destruição. Nós temos que vigiar. Por quê? O que nós vimos com Tiago? Nós somos primícias da nova criação. Nós temos que mostrar ao mundo que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É isso que nós precisamos. Então ele está dizendo aqui para nós, não deixe lugar. Aquele que furtava, aquele que mentia, aquele que, entenda bem, adulterava, aquele que odiava, contava piadas erradas, para com isso. Ele diz, não furte mais, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha repartir com os que tiver necessidade. Olha que versículo agora. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for promover edificação, para que dê graças que a ouve. Agora o versículo principal. E não entristeçais quem? O Espírito Santo que habita em você, irmão, que veio morar em você, no dia que você pediu a Deus o novo nascimento, você foi recriado em Cristo Jesus. Perdoa aqui que eu tinha mudado a ordem aqui, mas já dei a explicação, tá? Eu expliquei primeiro o 29 e tinha pulado o 28, desculpe, tá? Aí então, mas já dei a explicação. Aí voltando, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Nós temos que fazer isso, mostrar para o mundo como é bom ser de Cristo. E as pessoas, então, nós somos então as primícias, não vamos entristecer o Espírito Santo, pelo contrário, vamos nos alegrar o Espírito Santo. Como é que eu alegro? Versículo final da primeira parte, terceira carta de João. Terceira carta de João, versículos 3 e 4. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Isso que alegra o Espírito Santo. É fazer quando ninguém vê, irmão, como eu falei, vem um pensamento de Jesus, eu não vou aceitar não. E se aceitou, você se julga. Jesus, não posso. Isso não é pensamento do homem de Deus. Ou agiu como um homem irado, uma mulher irada. Jesus, eu não dei um bom testemunho diante do meu marido, diante da minha esposa, diante dos meus filhos, diante daqueles amigos, diante daquelas pessoas lá no mercado. O Senhor me perdoe, eu não agi. Se você vir aí, vai pedindo, Deus, eu quero crescer espiritualmente para não cometer essas meninices. Você vai crescer e vai ser uma bênção. Não esqueça, você é primícia da nova criação. Amém?